Olá, boa noite. Hoje vou falar para vocês aqui sobre a entrevista por Skype. Hoje em dia é muito comum algumas empresas utilizarem dessa metodologia, né? Antigamente era comum pegar o candidato, levar até a empresa, às vezes em outra cidade, ter às vezes um custo com passagens, né? Enfim, então está sendo muito comum a utilização dessa prática, a entrevista via Skype, né? Então a primeira dica que fica é: você precisa ter uma conta no Skype. Eu conheço algumas pessoas. Qual que é o seu Skype? Não, eu não tenho Skype. Então é importante ter, né? Você que está em busca de uma vaga de emprego, ou você que já trabalha, está em busca de alguma melhoria, é necessário que você tenha uma conta no Skype, porque você pode ser surpreendido por uma ligação, né, de um recrutador. Ah, beleza, vamos agendar a entrevista. Qual que é o seu Skype? Ah, eu não tenho. Então fica meio chato, né? Então é importante ter uma conta no Skype. Bom, no dia da entrevista, a empresa marcou, agendou contigo lá uma entrevista via Skype. Ela vai informar um dia e um horário. Então você tem tempo para poder se programar com algumas coisas que é fundamental, tá? Primeiro ponto, a conexão com a internet. Você tem que ter uma conexão com a internet boa, que funcione, para não ficar travando. Ah, mas lá em casa, a internet da minha casa, ela é um pouco fraca. Então você vai procurar a casa de um amigo ou algum local que tenha uma boa conexão com a internet para que você possa fazer essa entrevista com tranquilidade. Segundo ponto, é uma coisa pequena, mas faz diferença. Limpeza da câmera. Se você for utilizar seu celular ou seu notebook para fazer, o seu computador para fazer essa entrevista, dá uma limpada na câmera, isso é importante. Às vezes tem alguma mancha lá e as imagens ficam um pouco distorcidas. Coisa simples, mas que traz um resultado bacana. Testar o microfone antes, com antecedência. Todas essas dicas, na verdade, você precisa testar antes, né, para ver se está tudo funcionando adequadamente. Caso alguma coisa não esteja funcionando, vai dar tempo de você providenciar o reparo, né? Então, testar o microfone, né, de repente fazer uma conversa com uma outra pessoa, com algum amigo seu, e pedir para essa pessoa avaliar como é que está o som aí, como é que está saindo, o áudio está tudo ok. Uma dica é utilizar esses fones de ouvido. Hoje em dia o fone de ouvido ele tem ali um microfone também acoplado nele, né? Então você pode utilizar também do fone de ouvido, até porque o fone, quando você inserir ele, você consegue aumentar o seu nível de concentração na conversa, né? Então é uma dica também a utilização dos fones. Outro ponto, se você fizer essa entrevista pelo computador, não deixe, se você for deixar seu telefone próximo, desligue ele, nem coloque no modo silencioso, porque senão depois alguém pode te ligar, né? E a iluminação por mais que o vibra esteja desligado, a tela pode começar a piscar, você vai olhar para ver quem está te ligando e vai distrair a sua entrevista com o recrutador. E nesse momento, você tem que ter muita atenção. O foco é a sua entrevista, então desliga o celular para não ter problema de ser incomodado com isso. Outra coisa importantíssima, o local da entrevista. Qual que é o local que você vai utilizar para fazer essa entrevista via Skype? Então observe o fundo, principalmente o fundo, né? De repente tem pessoas passando atrás de você, isso pega muito mal, tá? Ah, não, mas o recrutador vai entender que eu estou em casa. Não tem dessa, né? O recrutador não tem que entender que você está em casa. Ah, não, tudo bem, ele está em casa, então não tem problema. Tem problema sim, tá? Cuidado com o fundo. Se possível, utilize uma parede branca, igual essa aqui que eu tô, né, que está ao meu lado direito aqui. Eu não sei como vai estar para vocês aí. Mas enfim, utilize um fundo neutro, tá? Cuidado com um quadro, com a logo do time de futebol. Cuidado com essas coisas, né? De repente realmente um fundo neutro. Se possível, um local que não tenha pessoas. Se você for fazer isso na sua casa, avise as pessoas da sua casa: olha, eu vou ter uma entrevista via Skype, tal hora, às 9 horas da manhã, por favor, né, abaixa a televisão, fica aí no canto, tal, não me atrapalhe. Então é importante conversar com as pessoas da sua casa, para que ninguém possa te interromper, né? Ou se de repente você for utilizar a casa do amigo, né? Importante você entender que naquele horário da sua entrevista ninguém vai chegar. Enfim, são coisas pequenas, mas que fazem muita diferença. Por quê? Caso isso aconteça, né, alguém entre no local nesse espaço que você está utilizando para fazer a entrevista, você vai
desconectar, né? Você vai perder aquela linha de raciocínio e isso não é legal. O momento ali é especial, foco total, 100% na entrevista que está sendo realizada via Skype. Outra coisa muito importante, uso de roupas adequadas, não é porque é via Skype que você pode colocar uma camiseta regata, né? Ou as mulheres aí, de repente, uma blusinha com um grande decote, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. É como se você fosse lá pessoalmente. Como você iria? Você iria com uma roupa mais comportada, né? Vamos falar assim. Então cuidado com isso também. E de acordo com o nível, né? Então, por exemplo, se você for técnico de segurança do trabalho e for participar de uma entrevista no Skype, não precisa colocar um terno, gravata, né? Cuidado, né? Se você for diretor e for participar de uma entrevista para nível de diretoria, presidência, tudo bem, né? Então até isso tem que equilibrar. Então, se você for participar de uma entrevista, você é técnico de segurança, vai participar de uma entrevista para técnico de segurança, uma camiseta polo, né? Ou uma camisa vai muito bem também. Isso também serve para engenheiros de segurança, né? Enfim, uma roupa mais comportada, vamos falar assim. Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? Uma outra coisa que pode interferir, é coisa simples, mas também pode interferir, uma campainha, por exemplo, uma campainha tocando da sua casa, um interfone, alguma coisa nesse sentido. Se for possível, desligue, né? Tem umas campainhas que são muito altas, né? Então, se você estiver utilizando um cômodo da sua casa, um quarto da sua casa, e esse som não vai interferir, beleza, show de bola. Mas se de repente for interferir, é interessante desligar essa campainha. Ou até mesmo ter um interfone, sei lá, tira do gancho lá, para que realmente não haja interrupção. Se você tiver cachorro em casa, muito cuidado com isso também. Tá? Coloca ele lá no quintal da sua casa. Se você mora num apartamento, coloque os cachorros no quarto, enfim, no local que não vá atrapalhar a sua entrevista. Lembre-se, esse é um momento muito especial, então nada pode tirar você do foco. O foco tem que ser total ali, você como recrutador. Então, são dicas simples, porém importantes. E lembrando, você tem que testar tudo isso com antecedência. Não vai fazer esse teste em cima da hora, lá no próximo do momento da sua entrevista, beleza? São dicas essenciais, espero que você tenha gostado. Se gostou, lembra de dar aquela curtida, compartilhar isso com outras pessoas que pode ajudar também outras pessoas, né? Então, eu conto com a sua ajuda. Valeu, vamos que vamos. Grande abraço.